Doutor Belício, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes e todos os internautas. É uma satisfação, mais uma vez, participar aqui do quadro Check-up no Rádio. Aproveitar e parabenizar pelo o dia de ontem, né? Dia do médico, né? Essa semana foi dia do professor, né? A gente recebeu muitos parabéns, dia do médico ontem, também recebemos. Muito obrigado, Marcos. E agradecer a todas as pessoas que tiraram um tempinho para mandar nas redes sociais. Eu ainda nem respondi a todo mundo, mas vamos responder esses próximos dias. Muito obrigado, é um prazer muito grande ser médico. Olha, e amanhã é o dia aí mundial e nacional de combate à osteoporose, não é isso? Para quem está em casa nos ouvindo, o que é osteoporose? Bom, Marcos, poroso, um osso mais oco, e ósteo de osso, né? O osso, quando envelhece, quando a gente envelhece, na verdade, a gente envelhece tudo, eu sempre digo isso, envelhece do cabelo ao osso. E o osso ele vai se tornando mais fraco, né? Ele vai se tornando mais poroso, vai se tornando mais com risco de fraturar. Então, o envelhecimento do osso, quando ele acontece de maneira desordenada, não diria de maneira desordenada, mas quando ele acontece tendendo a ter osteoporose, aquelas pessoas que têm na família alguém que tem osteoporose, aquelas pessoas tabagistas, de baixo peso, mulheres têm uma facilidade maior, então vão tendendo a ter uma porosidade, uma fraqueza maior nos ossos. Isso começa na menopausa. As mulheres, a gente tem que entender que o osso é uma estrutura viva, uma estrutura embora fixa, a gente tem ali a ideia que é uma coisa que rígida, que não tem movimento ali, mas dentro do osso existe toda uma vida, todo um metabolismo ali dentro. Então o osso é uma estrutura dinâmica. O osso vai se regenerando à medida que a gente vai vivendo. A partir dos 30 anos é que a gente começa a ter dificuldade nessa regeneração. Como é essa regeneração? É um processo de que algumas células destroem o osso velho para aproveitar, reabsorver o cálcio que a gente utiliza no nosso corpo, ele vem do osso. Então, uma célula destrói aquele osso velho e a outra forma novo osso. O osteoclasto destrói e o osteoblasto forma. Isso até certa idade, mais ou menos 30 anos, a gente tem um equilíbrio dessas destruição do osso velho formando o osso novo. Quando isso passa de 30 anos e principalmente se acelera nas mulheres durante a menopausa, nos homens geralmente a partir de 70 anos, a depender dos fatores de risco, a gente começa a ter mais destruição do que formação do osso. Então o osso começa a perder densidade, ele começa a perder a estrutura da matriz dele que mantém ele fixo. Então isso começa a fraquejar, o osso começa a ficar fraco. Então o osso de velho é um osso mais vulnerável mesmo. O processo de envelhecimento, mais cedo ou mais tarde, vai deixar seu osso com risco de fraturar. Ele já enfraquece naturalmente? Já enfraquece por causa desse desequilíbrio ao longo do tempo, né? E pode ser acelerado se a gente não tiver medidas preventivas que a gente vai falar mais para frente. Um fato que chama atenção e que as pessoas podem até não atentar para isso é porque a osteoporose é uma doença que não dói, né? Se a gente for assim, perguntar, eu tenho osteoporose, você sente dor aonde? As pessoas vão ter dor por outro motivo. Vão ter dor por artrose, vão ter dor por uma inflamação no tendão, vão ter dor por uma inflamação em outra estrutura e não no osso. Isso faz com que as pessoas também não valorizem. O próprio médico também, se ele não estiver atento à grande complicação da osteoporose, que o grande problema é a fratura. As pessoas que têm osteoporose, ou mesmo osteopenia, elas quebram o osso. Elas quebram desde fraturas grandes no colo do fêmur, e aí a gente já sabe, pessoas que quebram o fêmur, para voltar a andar muito difícil, ficam com dor, no processo de recuperação adoecem com trombose, com pneumonia, depressão. Então, ossos longos dão problemas complexos e até pequenas fraturas na coluna que não dependem de pancada, não dependem de queda. O osso fica tão fraco que ele começa a trincar em alguns lugares e dá muita, isso pode dar muita dor. Então a grande complicação da osteoporose, Marcos, é essa, a fratura. Então as pessoas, sabendo que não sentem sintomas, é uma doença teoricamente silenciosa, né?
que não tem dor, assim, a princípio, então ela tende a passar despercebido. E as pessoas têm que entender que a fratura é um divisor de águas na saúde do idoso. O osso do velho, ele é fraco mesmo. Se a gente não tratar ele mesmo sem ter sintomas, é como eu sempre digo, hipertensão, diabetes são doenças silenciosas, elas não dão sintomas. As pessoas, quando vêm ter algum problema, é com a complicação, é uma trombose, é um infarto, e no osso é uma fratura. Então, cuidar eu sempre digo, desde a infância, mas principalmente a partir de 30 anos, principalmente a partir da menopausa na mulher, e os homens, a partir dos 50, 60 anos, fazer medidas de prevenção, que são o quê? Atividade física. O osso, ele depende muito de atividade para ele poder, a estrutura viva, ela depende de impacto para ela poder esse equilíbrio mais para a formação. Então, você ter uma atividade física, você protege o osso, tanto mineralizando ele, como deixando ele mais rígido, como protege as estruturas que estão ao redor do osso. Fortalecendo o músculo, você fortalece o osso também. Evitar cigarro. O cigarro, ele comprovadamente, ele diminui a absorção do cálcio pelo osso. Então, ele facilita a osteoporose. Alimentação, os suplementos de cálcio, uma dieta rica em cálcio. A gente tem que ingerir uma quantidade de cálcio mínima por dia para que os ossos fiquem fortes. Muita gente não consegue ingerir essa quantidade e tem que suplementar tomando um suplemento de cálcio. Algumas doenças, elas facilitam, por exemplo, artrite reumatoide, tem um uso de corticóide, pode facilitar. Então, como é que você previne? Fazendo atividade física, uma dieta rica em cálcio, atividade física de preferência com impacto para prevenir osteoporose, parar tabagismo, e fundamentalmente ter como é que eu posso dizer, uma atenção especial nessa questão de se colocar à disposição para ir ao médico para poder ser diagnosticado. É mito ou é verdade que a osteoporose ela é uma doença de velho, ou seja, desculpa até usar aqui o termo, mas a gente escuta muito falar nisso, né? Ela dá mais na terceira idade. É verdade, não é mito não. A osteoporose, logicamente que a gente tem a osteoporose senil, aquela osteoporose em virtude do processo de envelhecimento, facilitada, como eu falei, por esses outros fatores, e a gente tem a osteoporose secundária. A osteoporose secundária é aquilo que secundariamente uma coisa extra que está causando o osso ficar desmineralizado, o osso ficar fraco. Então, essa osteoporose secundária, ela pode sim acontecer em idades mais jovens. Isso acontece muito em tratamento do câncer. Alguns medicamentos eles podem deixar o osso mais vulnerável à fratura. Algumas doenças podem levar a uma osteoporose secundária, mas essa osteoporose clássica que a gente conhece, ela é verdade que ela é uma doença da terceira idade, é uma doença fundamentalmente na terceira idade. Agora, o que a gente tem que atentar é que ela pode ser combatida desde mais cedo, desde exposição solar, desde a mulher quando está entrando na menopausa, ter atenção a fazer uma densitometria, e se ela tiver uma densidade mineral mais baixa do que o esperado para aquela idade, ela já começar um tratamento. Então, Marcos, sim, é verdade, é uma doença da terceira idade, é uma doença que deve ser redobrado os cuidados na terceira idade. Na geriatria, por exemplo, a gente tem como rotina de estar sempre pedindo a densidade, de estar sempre se preocupando com a ingestão de cálcio, estar sempre repondo vitamina D, estar sempre observando o risco do paciente cair, porque ele não vai reclamar de dor, não vai reclamar de nenhum problema. A osteoporose, ela não dá dor, mas a gente sabe que o osso dele é mais vulnerável, mais fraco, então a gente tem que tentar prevenir com antecedência a fratura, que é o grande complicador. A gente muitas vezes o paciente vem, doutor, estou tomando esse remédio, nem quando eu comecei a tomar, nem agora eu sinto diferença nenhuma. E eu digo, quantas vezes você fraturou? Quantas vezes foi para o hospital, caiu, quebrou? Não. Então, esse remédio provavelmente está fazendo efeito. E os exames de densitometria, que a gente monitora o tratamento, eles vêm melhorando. Então, assim, não necessariamente você deixa para tratar a osteoporose depois que você quebra um osso, né? A gente tem que
incutir na cabeça das pessoas, educar de que esse problema é mais um dos cuidados que a gente tem que ter quando está se iniciando um processo de envelhecimento, e mesmo quando está no envelhecimento franco. A gente sabe que cada vez que passa, quanto mais idade, os muito idosos, eles têm um processo de desmineralização óssea muito maior, principalmente pacientes idosos acamados. Pra você ter ideia, o idoso, quando ele fica internado por muito tempo, a densidade óssea dele cai abruptamente, ele tem um risco muito grande de fraturar. Quais são as consequências da osteoporose na terceira idade? A grande consequência, Marcos, é a fratura. Desde fraturas mínimas, por exemplo, tem pessoas que ficam fazendo ali microfraturas na coluna ao longo do tempo, tendo muita dor na coluna. Inclusive, elas modificam a estrutura da coluna. Aquelas pessoas curvadas para frente, assim, elas começam a deformar a coluna, acentuando o que a gente chama de cifose dorsal. Inclusive, perdem estatura. Uma das causas o pessoal diz, quando a gente está envelhecendo, a gente diminui de tamanho. É verdade. Principalmente por causa dessa diminuição na estatura da vértebra, nessa modificação do esqueleto da gente, em virtude do processo de osteoporose na maioria das vezes. Então, uma das consequências é fraturas, desde microfraturas, causando dores, as fraturas que causam dores, deformidade nos ossos, isso atrapalha inclusive o paciente respirar. Nossa caixa torácica, ela tem uma expansão a depender da sua postura. Há grandes fraturas. Pacientes osteoporóticos, eles fraturam por trauma mínimo. Qualquer pancadinha, qualquer queda, eles fraturam o crânio. A fratura mais comum é a de punho, né? Eles caem, botam a mão para dizem aparar a queda, mas para sustentar a queda, fratura o punho. A fratura de quadril é a segunda mais frequente, fraturas na coluna. Então eles podem quebrar. Teve até um dia que a gente comentou que o idoso, ele não sei se foi aqui no programa ou foi na rede social, quando cai, eu perguntei às pessoas, ele quebra ou ele se esbagaça? A maioria das pessoas colocou: idoso, quando cai, ele não quebra não, ele se esbagaça, ele se esfacela, porque o osso dele é bem fraco, e a gente tem que fortalecer através de medicamentos, através de atividade física, através de suplementação com cálcio, mudanças de estilo de vida, para evitar as grandes consequências, mas a principal delas é a fratura. A fratura, ela pode mudar a vida do indivíduo. Imagina um idoso, ele tem uma vida normal, toma banho, se alimenta só, faz as atividades dele dentro de casa, ou às vezes tem uma atividade fora e anda tudo independente. De uma hora para outra ele fratura um fêmur. Muitas vezes sofre uma queda poderia ser evitada por causa de um problema de uma tontura, ou porque ele tem uma artrose, ou porque ele tem um Parkinson, tem limitação na marcha, tem mais facilidade de cair, e aí a vida dele muda. Ele vai passar aí por uma cirurgia, vai passar algum tempo acamado. Nesse internamento, pós-internamento, ele pode ter complicações que acontecem de infecção, de trombose, de úlcera, de escara, e pode não voltar mais nem a andar, né? Além disso, esses pacientes que fraturam uma vez, Marcos, eles têm um risco muito maior de fraturar uma segunda vez. Além de prevenir a primeira, a gente tem que ficar muito mais atento a prevenção secundária, a segunda fratura. Então é um divisor de águas, né? Pode ser, eu falei de um fêmur, que é uma cirurgia maior, mas pode ser só uma fratura de punho, como eu falei. O fato dele cair, ele desenvolve um medo de queda, que a gente chama de síndrome pós-queda, que em boa parte das vezes incapacita o indivíduo por muitos meses de conseguir ficar em pé. Ele teve uma queda mínima, porque quando o idoso cai, ele tem eu diria, ele chacoalha o cérebro dele, ele entra num processo de desequilíbrio, de medo intenso de andar. As pessoas que estão me ouvindo, que já viram o idoso cair, sabem bem o que a gente está falando. Então, a fratura, Marcos, ela quando ela não mata, quando ela não leva o idoso a um trauma craniano e morre ali, ou uma fratura de fêmur que ele morreu durante o processo de recuperação, ela deixa sequelas, desde fraturas mínimas, como eu falei, a do punho, medo de andar, risco de fraturar de novo, a fraturas maiores no crânio, fraturas de quadril,
E as microfraturas, como eu falei, na coluna, que não dependem, na maioria das vezes, de trauma, não foi uma pancada, é porque o osso ficou tão fraco que ele trincou ali, ele fez uma fissura, ele fez uma fratura, e o idoso fica com dor crônica. Então, desde dores, medo de cair, instabilidade na marcha, perda de autonomia, de independência, ele não consegue mais fazer as coisas sozinho. E isso antes, as pessoas, quando o paciente fratura, fica focado na questão da resolução da fratura e esquecem porque ele caiu. A geriatria ela trabalha muito nessa questão do antes de cair e o depois que cai, para reabilitar. A ideia é deixar esse idoso quanto mais independente e autônomo. Então, as consequências são basicamente essas. Doutor Belizo, eu tenho 2 irmãos, eles têm cifose. Cifose, é isso mesmo? Fazem bastante exercício, a bicicleta, faz piorar, por exemplo, e como retardá-la? Pronto, a cifose, na verdade, é uma alteração anatômica da coluna. Eu pontuei, que eu estava falando de osteoporose, mas isso é em pacientes idosos. Essa cifose aí, em adultos jovens, ela é em virtude de outros problemas, né? Que pode ser genético, podem ser por postura e assim por diante. Depende muito, na verdade, a gente não fala como especialista na área de medicina do esporte e ortopedia. Mas a cifose, na verdade, qualquer doença que você sinta dor durante o exercício, você tem que rever com o médico que avalia essa pessoa se pode continuar o exercício. Não sei se até porque tem algumas cifoses, a coluna da gente, inclusive, ela tem uma cifose um pouquinho fisiológica. Tem algumas cifoses que elas não dão dor no indivíduo, você pode passar a vida toda. E você proibir, você tirar o paciente de uma atividade física, você tem que pesar muito o benefício, o risco daquela parada e o benefício. Então, a priori, eu recomendaria procurar alguma especialidade de ortopedia, medicina do esporte, que pudesse dar uma orientação melhor. Isso porque ela insiste que a bicicleta ofende? Não. Não ofende? Não. O uso da bicicleta, aliás, né? Não, então, assim, não, a princípio não. A não ser que seja uma cifose incapacitante, que a pessoa não consiga nem pedalar, mas se não tem dor, isso não pode. Isso com o trabalho de fortalecimento, fisioterapia, ela pode viver a vida toda sem problema nenhum. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marco Jantas. Doutor, o meu pai com 74 anos, ele agora botou na cabeça, ele disse que tá ficando um pouco lento. Aí ele disse que acha que não chega a 80 anos mais não. Uma pessoa que anda quase 3 quilômetros lá do bairro Comissão, Marco Jantas sabe, do bairro Comissão aqui para Bela Vista, todo dia ele vem a pé. Passa o dia aqui em casa trabalhando, me ajudando, treinando a mente, cortando cordão. Se eu peço para ele cortar 500 cordão, ele nem corta 499, nem corta 501, ele corta os 500 bem certinho. Ele agora botou na cabeça, ele disse que acha que vai deixar, que ele toma aquele medicamento, é uma vitamina, o tradicional peixe nas costas, é a emulsão escorta. Ele disse que vai parar de tomar porque tá ficando lento. Eu acho que não, será? É da idade mesmo, isso aí? E aí, doutor Belizo? Pergunta excelente, viu? Da Comissão para Bela Vista dá uns 2 quilômetros. 2 quilômetros. Olha, a gente sempre deve ouvir os idosos, né? Eu sempre prezo muito, quem tem experiência na vida são eles. E principalmente o idoso que está falando dele próprio. Se ele anda todo dia, não sei quanto tempo, e está percebendo que está mais lento, lentificação na marcha, Marcos, é um marcador de mortalidade. As pessoas que têm a mesma idade, um anda mais rápido, outro anda mais lento, a que anda mais lento ela morre mais, assim, por diversos fatores. Isso é estatístico. Então, você está percebendo que está mais lento, uma pessoa com 74 anos, por mais que seja cheia de vida, deve-se ter uma avaliação, ver o que é que pode estar acontecendo. Se é uma lentificação fisiológica do processo de envelhecimento, se a gente mede lá, vê quanto, a velocidade de marcha normal é 0,8 metros por segundo. Coloca o paciente para andar, o cronômetro e vê. Então, é bom atentar, se ele está se percebendo dessa forma. E se ele não tem uma outra coisa, o paciente quando começa a falar que está perto de morrer, geralmente ele tem aí alguma coisa do lado emocional. Uma depressão subsindrômica, ele está com alguma coisa que pelo fato dele ser essa pessoa
vive, cheia de vida, com a mente ativa, de fazer atividade física, aparentemente o idoso muito bem de saúde, a gente tende a subvalorizar. Mas está falando muito em morte, está percebendo que a marcha está lenta, não custa nada fazer uma avaliação. Às vezes a gente identifica, faz uma intervenção, esse idoso aí vai viver, eu sempre digo, não vai até 80 não, ele vai até 150. Intervenções às vezes, muitas vezes simples, simples que eu digo que assim, não requer muita coisa, mas que vai dar uma sobrevida nele maior, de ajustar ali um problema na visão, ver se ele não tem alguma coisa de equilíbrio, se ele não tem alguma artrose, alguma deformidade no pé que facilita uma queda. Medir essa densidade do osso dele, se ele não tem facilidade de quebrar, ver se essa questão do humor não está atrapalhando, o que é que pode estar, se ele está com os exames. Então, assim, ver se realmente é como a gente até antes estava falando de carro, né? Fazer uma avaliação, se esse carro está funcionando, se está tudo lubrificado, o óleo está em dia. Eu faço sempre essa analogia. Doutor Elias, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h36, confirmando 7h36. A gente volta.